oportunidade que nós temos de novamente estar em comunidade, estarmos aqui na casa do Pai, aqueles que estão nos assistindo online também, né? Nós glorificamos pela vida de cada um destes. Amém? Antes de ministrar a palavra, eu quero fazer uma oração. E que nós possamos estar em concordância. Porque aonde há concordância, Deus ele derrama das bênçãos. Deus ele derrama do poder dele sobre nós. Amém. Glória a Deus, Pai. Nós queremos te glorificar, nós queremos colocar as nossas vidas diante da tua presença, Senhor. Fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, nós te damos legalidade para operar sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo físico, porque acreditamos que a palavra, Senhor, a palavra ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz, e ela adentra sobre as nossas vidas. E ela faz aquilo que é necessário ser feito em nós. Sobre as nossas células, sobre qualquer área das nossas vidas. Eu sei que a tua palavra ela tem esse poder. Eu sei que a tua palavra ela pode fazer isso. Eu creio nisso, Pai. Por isso eu te peço que essa palavra, ao entrar nos corações, ao entrar, oh Deus, no entendimento desses que nos escutam, ela possa surtir um efeito desejado por ti na vida deles, Pai. Faz a tua obra tremenda e poderosa. Nós te louvamos, te agradecemos, porque cremos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu vou iniciar uma série, amém? E essa série tem como tema, né? Ande pelo poder da nova aliança. Andar pelo poder da nova aliança. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. E eu espero que no decorrer da série, você venha a ser abundantemente edificado, fortalecido, sustentado. Não porque é a pastora que está falando, mas porque é a palavra de Cristo que vai falar ao teu coração. Porque é a palavra do Pai que vai ser ministrada sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Normalmente, irmãos, quando fazemos planos, eu sei que cada um aqui faz planos. Eu tenho planos, você tem planos. Normalmente, quando fazemos planos para as nossas vidas, costumamos ficar motivados. Quem fica motivado aí? Para realizá-los. Uau! É algo que isso está no ser humano. Quando ele planeja algo, ele está com toda a carga, todo o gás para fazer aquilo acontecer. É assim que acontece. No início somos motivados por emoções de alegria, porque a gente está motivado, porque a gente planejou, e a gente quer que aquilo seja realizado, né? Entusiasmo. Para que tudo que foi planejado aconteça da melhor forma. Bem rápido para desfrutarmos essa conquista. Não é assim? É bem assim. Porém, irmãos, nem sempre o que nós planejamos vai sair do nosso jeito, da nossa maneira e no nosso tempo. Aí é que dá o nó na coisa. Porque quanto que a gente planejou, e enquanto a gente está ali, a gente está naquela motivação, naquele ânimo, naquele gás, naquele pique, né? Você não vê tempo ruim. Só que aí você começa a andar e a coisa começa a não sair do jeito que você imaginou, da maneira como você esperou. E principalmente você planejou que isso ia acontecer daqui até aqui, mas você já está aqui e ainda não aconteceu, e agora o tempo,
Ele te dá um nó. E vamos ser sinceros. A grande maioria das pessoas, elas ficam no meio do caminho. Elas não conseguem chegar aonde elas precisam chegar. Por quê? Porque não saiu de acordo com como elas planejaram. E a motivação se foi. O ânimo se foi. Amém? Já bateu um desânimo, já bateu uma certa dúvida, uma certa preocupação. Quando vai acontecer? Já aconteceu alguma vez isso com você? Pois é, queridos. No decorrer da nossa caminhada, vai acontecer várias situações. Por melhor que nós planejamos, por melhor que sejam as nossas intenções, vai acontecer algo que muitas vezes vai surgir no meio dessa caminhada. Situações, oposições, alguma coisa contra, né? Que a gente não contava, a gente não previa que isso ia acontecer. Podendo gerar cansaço, desânimo. E isso tudo, irmãos, caso eu e você nós não venhamos ter um posicionamento adequado. É algo interessante que eu preciso frisar. Quando a gente se posiciona a andar pelo poder da nossa, isso é um posicionamento. Tem pessoas que elas esperam que tudo venha cair do céu. Pronto. Só que não se esqueça que ao homem foi dado o poder da escolha, gente. Nós é que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Manter a alegria e ânimo quando tudo está correndo bem é fácil. Agora, manter o ânimo, o foco em dias onde a oposição e tudo diz que não, é difícil. É difícil. E são nesses dias, quando as coisas não estão a teu favor, quando as coisas não estão de acordo como você imaginava, são nesses dias que o nosso posicionamento vai falar e vai fazer toda a diferença. Se eu e você nós não termos um posicionamento de fé, se a gente não fincar os pés assim e dizer, não, mas é isso que eu acredito, não importa o que está acontecendo ao meu redor, não importa aquilo que está vindo contra mim, não importa que não deu certo da maneira como eu imaginava, como eu pensava, não importa o tempo decorrente das coisas, porque tem gente que desiste porque não aconteceu no tempo dele. Então, não importa nada disso. Se eu tiver um posicionamento de fé naquilo que eu estou esperando, naquilo que eu acredito que vai acontecer, queridos, nada e ninguém vai me intimidar por aquilo que não está acontecendo. Nada e ninguém. Sabe ter aquele pensamento fixo? Vai dar certo? Já deu certo? Eu vou conseguir? Sabe, queridos, isso vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida.
precisamos entender que só há uma maneira e só há um caminho para que a nossa vida, para que na nossa vida venhamos viver e desfrutar diariamente tudo o que o Pai planejou para nós. Só tem um caminho e uma maneira ou uma forma. Amém? O único caminho, não tem outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. Se você quer viver o que o Pai planejou para ti, o Espírito Santo colocou algo dentro do teu coração, porque o Espírito Santo habita em você. E aí isso está ardendo dentro de você, isso fala dentro de você. E você ouviu essa voz. Você se deixou ser guiado por essa voz. Amém? Queridos, só tem um caminho. É Jesus. O Espírito Santo dentro da minha vida e da tua é como se fosse o GPS, porque o caminho é Jesus, mas a gente não sabe se tem que virar para a esquerda, se tem que virar para a direita, qual é o lado que a gente vai. Amém? Porque um caminho tem uma rota. E se você sair fora da rota, você saiu do caminho. E nós não podemos estar na beirada do caminho, nós não podemos ficar no meio do caminho, estagnados, parados, para viver aquilo que o Pai tem para as nossas vidas, irmão. Nós precisamos deixar ligado o GPS, que é o Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Ele nos guiando e nos conduzindo nesse caminho, que é um caminho de vitória, que é um caminho abençoado, que é um caminho aonde tudo já está preparado. Não tem armadilha, não tem lombada, não tem nada que vai te impedir de ser abençoado conforme os planos do Pai. Amém? E a única maneira de viver tudo isso é viver pela graça, pela nova aliança. Não tem outro jeito. Você pode até bater no peito e dizer: ah, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu creio em Jesus. Mas se você vive legalismo, se você vive religiosidade, se você vive num sistema, você não vai conseguir viver aquilo que o Pai planejou para você. Por quê? Porque na verdade, irmãos, a graça, a nova aliança, é o resultado desse caminho. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo produziu, aquilo que Cristo conquistou para a minha vida e para a tua. Não tem outro jeito. A graça é como se fossem as coordenadas, vocês entendem? O Espírito Santo de Deus, ele não vai te levar fora da graça. Pastora, mas agora me deu um nó na cabeça. Quantas pessoas dizem ter o Espírito Santo e estão no legalismo? Quantas pessoas dizem ter o Espírito Santo e estão vivendo uma religiosidade, um sistema? Dizem estar livres, acreditam só que Jesus morreu para levar o pecado deles, mas não conseguem reconhecer tudo aquilo que Cristo produziu, conquistou, concluiu pela cruz. Para a minha vida e para a tua. E isso é graça. Isso é graça. Favor imerecido para mim e para você. Tudo pelo mérito dele e nada pelo meu. E nada pelo seu mérito. Isso te conduzirá a uma vida que te levará a viver por fé e guiados pelo Espírito Santo e pelo poder da nova aliança. Para a gente entender melhor e ver a gravidade de não crer e entender nessa graça. Gente, isso tem uma gravidade. As pessoas elas estão achando que é brincadeira. Tem muito povo que se diz evangélico, fazendo várias coisas no Face e batendo contra a graça. Mas quem está batendo contra a graça,
Ou quem está deturpando a graça, pregando a graça como uma coisa. Tu pode pecar, tu pode fazer tudo que tu pode fazer porque Jesus já fez. Irmão, isso aí não é graça. Já deturparam de novo. E tem aquele que se diz tão religioso que ele bate contra a graça dizendo, esse povo aí que agora prega a graça. Cara, é verdade, a gente é salvo pela graça, mas a gente tem que fazer as coisas, né? Irmão, cuidado. Cuidado. Porque quando a gente entende a graça no profundo dela, a gente vê o tamanho da gravidade de não crer e entender a graça. E para isso eu quero dar um exemplo para você. Na nova aliança, tudo é por fé. Hoje você faz por fé. Você vem para a igreja por fé, por amor. Hoje você dá a sua oferta, o seu dízimo por fé. Quem tem fé, dá. Quem tem fé é generoso. Quem tem fé, irmão, para isso tem que ter fé. Antigamente, lá na velha aliança, tu tinha que dar para obedecer. Porque na velha aliança, tudo é por obediência. Mas na nova aliança, tudo é por fé. Tudo é por fé. Você crê que se tornou filho de Deus por fé? Você crê que você foi perdoado por fé? Porque você crê que Jesus levou o seu pecado. A cura, a prosperidade, a restauração, a justificação, a santificação se dá pela fé. Tudo eu faço por fé. Nada é. Eu até obedeço por fé. Você consegue me entender? Eu não estou fazendo obrigado, eu sou obrigado a obedecer porque a pastora falou. Não. Eu coloco a minha fé em ação. E essa fé ela se sobressai. E automaticamente é uma consequência. Eu faço. Vocês conseguem me entender? É simples e é prático. Na velha aliança, tudo era por obras deles. Vocês farão. Se vocês fizerem isso, vocês ganham isso. Se vocês fizerem aquilo, vocês vão ser recompensados disso. Tudo era por obra do homem. E se a gente for falar tudo, irmão, nós vamos até meia-noite aqui. Eu sintetizei, eu dei uma resumida. Na nova aliança, Deus faz. É Ele que faz, não é mais você. Foi Ele que te perdoou, Ele já te curou, já fomos curados. Você faz por fé, você crê nisso por fé, mas Ele já fez. Você consegue entender? Na velha aliança, você tinha que cumprir. Era você que tinha que cumprir as coisas. Na nova aliança, é Deus que cumpre. E a gente vai entender bem sobre isso. Por isso, na velha aliança, ninguém conseguia cumprir os padrões de Deus, gente. Ninguém conseguia. Por isso, viviam debaixo de maldições. Porque se eles não faziam, se eles não obedeciam e se eles não cumpriam, a maldição estava sobre eles. Mas, na nova aliança, Jesus se fez maldito, levou as maldições. Por isso podemos dizer e declarar, somos grandemente abençoados. E nada pelo que você faz, mas por aquilo que Ele fez. E quando eu falo todas as maldições, irmãos, eu digo todas, entenda, são todas. Genética, hereditária. Porque eu tenho uma... Irmão,
Entenda a graça que você vai entender que todas as maldições foram levadas. Todas, todas, todas. Inclusive as do Velho Testamento foram canceladas. Pagas. E aí é uma coisa que às vezes dá um nó na cabeça. E que muita gente usa até essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, para rebater e dizer, não, mas Jesus não veio para tirar a lei. Olha o que está lá em Mateus, capítulo 5, o versículo 17, a gente vai ler até o 19, que diz assim, não pensem, Jesus falando, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Escute bem. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Vamos ali trazer o que quer dizer. Porque se a gente não consegue entender o contexto, irmãos, por isso que é tão perigoso para quem está querendo entender a graça, é ler os evangelhos. Por quê? Porque os evangelhos se dão, irmãos, escute bem o que a pastora vai falar. Os evangelhos se dão no momento onde Jesus ele veio cumpri-los. Ele diz, eu não vim abolir. Vocês estão achando que eu estou contra? Não. Eu vou falar na real, eu vou falar na versão Sandra, tá? Na pastora Sandra. Na real. Eu vim para cumprir cada uma delas. Cada uma delas, cada tio, cada traço. Tudo que está na lei, eu vou cumprir, diz Jesus. E aí ele chega nesse padrão, amém? Que diz assim, portanto, quem desobedecer até ao menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, ele está falando de quem? Dos fariseus. Eles não estavam ensinando o povo? E eles estavam cumprindo todos os mandamentos? Não. Esse vai ser o quê? O menor no reino dos céus. Ponto. Mas, aquele que obedecer à lei. Jesus não veio obedecer à lei? Não, porque eles usam este refrão para dizer que a gente tem que obedecer à lei. Irmão, cuidado. Jesus veio abolir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio pagar essa lei. Jesus veio para se colocar no meu lugar e no seu. Para cumprir toda a lei. E ele declara, mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Aí você vai dizer assim, mas como? Jesus não ensinou lei? Jesus ensinou lei. Vamos lá, vai dar um nó aqui. Quando chegou a mulher pega em adultério, jogam lá para Jesus. Mestre, o que tu diz dessa mulher sem vergonha que foi pega em adultério? Só ela foi, né, adultera. Só ela era adúltera. O carinha fugiu. Sabe lá onde que ele apareceu? Jesus, ele mexe, ele rabisca lá na areia. Ele sabia que pela lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Só que aí ele traz o padrão da lei, que eles ainda não estavam entendendo. Quer dizer, ela que foi pega em adultério, ela é a pecadora. Vamos matar ela apedrejada. E ninguém mais tem pecado. Aí Jesus traz para um padrão, que ele diz o quê? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não desfez da lei. Ele deixou uma escolha para ele. Se você quer tacar pedra, mata ela.
Mas primeiro te examine. Uau! E diz a palavra que foi saindo do mais velho até o mais novo. Os mais velhos, os primeiros a jogar a pedra no chão. E sair de fininho. Da mesma forma, o restante dos outros foram saindo, até ficar somente Jesus e ela. E aí ele expõe o padrão da graça, gente. Porque Jesus, ele veio fazer algo diferente. Ele veio fazer essa transição. Ele veio cumprir a lei, mas ele veio fazer essa transição para trazer algo novo, a nova aliança. E aí chega nesse ponto que ele olha para essa mulher e ele diz: cadê os teus acusadores? Ela, muito envergonhada, ela olha para Jesus e ela disse: todos se foram, Senhor. Aí ele usa a graça, porque pela lei, primeiro ia condenar. Tu fez, tu pecou, tu não devia ter feito, porque tu é uma adúltera, porque tu é uma sem vergonha, porque Deus te condena. Não, mas ele fez o quê? Ele disse o quê? Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Primeiro ele restaura sobre a vida dessa mulher. O quê? Escuta, eu não estou aqui para te condenar. Jesus, que era o único perfeito, não condenou? Ali ele expôs a graça. Aquilo que era o propósito dele vir, cumprir e fazer nessa terra. Quando Cristo disse, está consumado, ele declarou que está tudo cumprido. Todas as exigências da lei foram cumpridas, gente. Por isso que quando ele diz lá em Mateus, eu não vim, não pense que eu vim abolir a lei de Moisés, ou dos escritos dos profetas, vim cumpri-los. Se Jesus veio cumprir, eu vou dizer para você, ele cumpriu no meu lugar e no teu, porque Deus, o padrão de Deus é, você tem que cumprir. Mas nenhum homem conseguia cumprir. Então, para a gente não ficar nesse padrão perdido, ele faz o quê? Deus, o Pai, dá o Filho, para vir como homem, cumprir, pela minha vida e pela tua vida. Para que hoje a gente pudesse declarar, né? Em Cristo eu sou abençoado, em Cristo eu sou redimido, em Cristo eu sou justificado, em Cristo eu sou favorecido, em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu tenho a vida eterna, em Cristo. Hoje vivemos na nova aliança. E andamos pelo poder da nova aliança, gente. Às vezes a gente não consegue entender, porque existe um poder nessa nova aliança. Que esse poder não está na velha, esse poder não está no intermediário, esse poder está na nova aliança. Isso acontece ali. Há um poder, somente pela graça nós vamos conseguir. E quando andamos pelo poder da nova aliança, entendemos que hoje vivemos todas as bênçãos contidas na palavra. Digo todas. Todas. Jesus, ele não veio tirar as bênçãos. Vocês conseguem entender? Jesus, ele veio tirar as maldições. Jesus, ele veio cumprir aquilo que eu e você nós não conseguíamos cumprir. Porque o Pai, desde o início, teve o propósito e tem o propósito de nos abençoar. Adão e Eva. Deus queria abençoar. Eles que fizeram a escolha errada. Se a gente começa a ler a palavra antes da lei, Jacó, Abraão,
Isaac, fizeram tanta melança. Só que a graça estava ali. O favor de Deus estava ali. A partir do momento que iniciamos na dispensação da lei, é que a coisa mudou. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Que para a gente poder andar nessa nova aliança, a gente tem que entender o que está escrito lá em Deuteronômio 30. O versículo 19 e 20. Eu quero trazer na linguagem da versão viva, que diz o seguinte: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra você, que lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ou escolham a vida, para que vocês e os seus filhos possam viver. Tomem a decisão de amar o Senhor, o seu Deus, e ouvir a sua voz, de ficar junto a Ele, pois Ele é a sua vida e dará vida longa na terra que Ele prometeu dar aos antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Estamos falando de um contexto onde está no Velho Testamento? Sim. Só que nós temos que entender que ali diz assim: tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, e lhes dei a oportunidade de escolherem a vida ou a morte. E eu quero dizer para você, escolha a vida, diz o Senhor. Escolha a vida. Amém? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos ver Jesus aí nesses versículos. Quem é a vida que ele está falando? Jesus. O Zoe de Deus. Escolha a vida de Deus. Escolhe Jesus sobre a tua vida. Escolhe seguir a vida. Quando eu e você nós escolhemos a vida, todas as bênçãos vão nos seguir. Isso é um fato. Por quê? Porque eu sou muito bom, porque eu faço muita coisa? Não, porque as bênçãos estão na vida, que é Jesus. Então, quando eu tenho essa convicção dentro de mim, do meu coração, e eu escolho a vida, eu escolho Cristo, eu escolho Jesus, eu escolho viver a palavra de Cristo na minha vida. Eu escolho hoje viver aquilo que Ele veio fazer, o propósito que Ele cumpriu e aquilo que Ele nos deixou. E quando eu tenho esse entendimento que eu escolhi a vida, irmão, querido, as bênçãos te seguem. Só que tudo isso é dado por fé. Você tem que ter fé. Não é falar da boca para fora. Tem que ter um posicionamento de fé. Você precisa crer. Para a gente entender melhor, não vai estar passando, você vai ler depois em casa. Gente, Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15, vai falar sobre todas as bênçãos. Se você obedecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Porque você vai ser abençoado. Aonde botar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Você vai ser próspero. A tua família vai ser próspera. Teu filho vai ser abençoado. Tua esposa vai ser abençoada. Teu trabalho vai ser abençoado. Tudo. Do versículo 1 ao 14. Fala de todas as bênçãos. Mas do versículo 15, do mesmo Deuteronômio 28, até o versículo 68, são 53 versículos de maldições por não obedecer. Por não obedecer. Por não cumprir os mandamentos. É o que diz ali a palavra.
pense comigo. Irmãos, hoje, essas maldições, elas não têm validade mais na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque Jesus cumpriu cada um dos mandamentos. Jesus cumpriu cada um dos mandamentos contidos na lei. Se eu escolho a vida e creio na graça, na obra concluída, na obra completa, eu estou vivendo a nova aliança e andando pela nova aliança, as maldições já foram levadas, canceladas, anuladas, pagas e exterminadas. E isso é forte. Aí a gente vê um monte de gente vivendo um legalismo, uma religiosidade, porque eu tenho maldição disso, porque eu tenho maldição daquilo, mas eu creio em Jesus. Como? Se você entende o poder que existe no andar na nova aliança. Se você entende nesse poder, irmão, você vai ver que não tem fundamento. Eu ainda continuar achando que eu tenho maldição, eu ainda continuar achando que eu tenho maldição hereditária, que eu tenho maldição genética, que eu tenho maldição do fulano, do beltrano, do ciclano, porque o meu bisavô, meu tataravô era um bruxo. Se eu aceitei Jesus, e eu tenho essa convicção dentro do meu coração, se eu aceitei Jesus, eu escolhi a vida. As bênçãos me seguem, só que isso é um posicionamento de fé. Eu preciso crer nisso, para mim poder viver isso. Porque na nova aliança tudo é por fé. Então, hoje eu vivo o que Ele fez, não o que eu faço. Hoje eu vivo o que Ele fez, não o que eu faço. Olha só o que está lá em Ezequiel. Ezequiel, versículo 19, capítulo 11, versículo 19 ao 20, diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Lá no Velho Testamento já tinha essa promessa. Que chegaria um tempo aonde Ele iria fazer. Se a gente começar a prestar atenção nesses dois versículos assim: darei, porei, vou colocar, retirarei deles o coração de pedra. Tem gente que quer mudar por toda a força. Irmão, quem te muda é Ele. Quem tira as coisas é Ele. Retirarei, é o Senhor que faz, não é mais nada por você. Eu tenho que virar calhambota, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que fazer campanha tal, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que fazer a campanha do sal, da água, do açúcar, do café, eu tenho que fazer a campanha tal. Irmão, não posso quebrar a campanha, porque aí o Senhor vai fazer. Irmão, mentira. Ele já fez. A nova aliança, o poder esse poder que está na nova aliança, de nós andarmos em fé, nessa nova aliança, irmão. Nós temos que ter a fé e a certeza, e a convicção dentro do nosso coração, que tudo Ele fez. Darei, porei, retirarei, darei, é Ele que faz. Nada mais é por mim. Não é eu faço. Vocês farão para ser abençoados. Vocês farão para que as bênçãos te sigam. Não, Ele declara: eu farei, eu colocarei, eu retirarei, eu darei. É Ele que está fazendo, eu é que estou agindo, diz o Senhor. E a mesma palavra, eu quero trazer num contexto um pouco maior,
Nós vamos ler Hebreus, capítulo 10, o versículo 8 ao 18. Gente, é tremendo. É tremendo. Porque se a gente parar para pensar, é tudo... Aqui, ó, quando nós falamos em Hebreus, é uma carta que foi escrita aos judeus, aos hebreus. E esse é o propósito do Pai, para todos. Não é só para um, é porque eles viviam essa cultura. Sacrificar. Os gentios não sacrificavam. Os gentios não tinham sacerdotes. Quem tinha sacerdote? Os judeus, os hebreus. O povo de Deus. E Paulo, ele escreve essa palavra. Eu creio que foi Paulo que escreveu os hebreus. E diz assim: primeiro Cristo disse: não quisesse sacrifício, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Estavam num impasse ali, porque de ano em ano eles ofertavam as ovelhas, eles davam os holocaustos. Só que isso era de ano em ano, não era uma coisa definitiva. Tinha prazo de validade, essa é a palavra. Amém? Tinha prazo de validade. Não era uma obra concluída. Continuando lá. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Jesus falando. Aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Ele cancela, ele corta, ele anula o quê? A velha aliança. Para colocar qual? Para estabelecer qual? A nova aliança. Dispensação da graça, o poder pela graça, tudo aquilo que ele conquistou, consumou e completou pela cruz. Propósito dele. Continuando. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Uau! Queridos, se você não crê nisso aí, você não crê em mais nada. Vamos falar. Está explícito na palavra. Pois é da vontade de Deus, é da vontade do Pai, que fôssemos santificados. A gente é separado, se torna santo. Santificação acontece o quê? No processo que você vai ouvindo a palavra, que você vai recebendo da palavra, que você vai conhecendo a palavra, crendo nessa palavra, tendo convicção nessa palavra de Cristo, acontece a santificação dentro de você. Mudança de mentalidade, muitas coisas acontecem dentro de você. Quem sabe você não está percebendo, mas está acontecendo. E tudo isso pela oferta do quê? Do corpo de Jesus. Por aquilo que Jesus produziu. Quando você crê na vida, que é Jesus Cristo, as coisas acontecem. Amém? O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferecendo repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. E ali ele não está falando do sumo sacerdote que é Jesus, mas ele fala do sacerdote. Na época, todo dia eles trabalhavam, tinha que acender incenso, tinha que levar a oferta, tinha que levar os pães da propiciação, tinha todo um processo dentro do tabernáculo. Eles tinham que estar se apresentando sempre. Nosso sumo sacerdote, que é Jesus, porém ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Esse versículo aqui é tremendo, porque ele demonstra que quando essa questão de ele se assentou, é o momento de descanso. Se a gente descansa, é porque o trabalho está concluído. Amém? Você trabalha, e enquanto você tem trabalho, você não para, você não descansa. Mas a partir do momento que você senta,
Isso está dizendo o quê? Quando o nosso sumo sacerdote ofereceu-se a si mesmo, lá na cruz do Calvário, ele se dando, porque Pôncio Pilatos disse para ele, escuta, eu não vejo mal em você, eu não vejo nada em você de errado. Diga que você não é culpado, porque eu tenho poder para tirar a tua vida. Jesus olha para Pôncio Pilatos e diz assim, ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou. Esse momento está dizendo que ele se deu. Ele se deu. Foi uma escolha dele. E ele se deu, e ele cumpriu, e ele concluiu, e ele consumou, ele cumpriu toda a lei, ele levou sobre si todas as maldições, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele, e todas as maldições que estavam lá no Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 68, ele também levou. Todas as maldições contidas na palavra, ele levou, gente. E aí tem gente que ainda está pregando que Deus castiga, que Deus vai te açoitar, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Se você não entendeu a graça, se você ainda não anda pelo poder da nova aliança, você vai viver isso. Por isso que é tão importante a gente entender e se aprofundar na nova aliança. Amém? E ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Qual é o único inimigo que ainda tem que estar debaixo dos pés de Jesus? A morte física. Porque eu e você, nós morremos. A morte física ainda acontece. Amém? Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Porque mediante essa única oferta, o se dar, o se doar, ele tornou perfeitos. E ele está falando de mim e de você que aceitamos a graça. Ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Por que estão sendo santificados? Porque se eu estou andando no poder da nova aliança, a santificação está acontecendo. Ele tornou perfeitos para sempre. Agora, esse aqui é o tremendo, irmão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, olha só. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Farei. Presta atenção, farei. Não é vocês vão fazer, eu farei. Jesus está dizendo, essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, vou colocar minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Porém, vou colocar dentro do teu coração. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmão, seja guiado pelo Espírito Santo. Tenha um posicionamento de fé. Porque dessa forma, vai estar dentro do nosso coração e vai estar sendo trabalhado, escrito da nossa mente. Porque a nossa mente ela vai se tornar o quê? Uma mente renovada, uma mente conforme a mentalidade dele. Glória a Deus. E acrescenta: eu nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Nunca mais. Amém? Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Acontece, queridos, para a gente concluir, semana que vem vai ter mais, vai ter continuação dessa série. Acontece o seguinte, queridos, a grande maioria foca só no pecado, porque Jesus morreu para me perdoar. Irmão, Jesus ele morreu para cumprir a lei, para quebrar a maldição, para te fazer abençoado, para ter todas as coisas, as bênçãos
espirituais, a herança que o Pai tem sobre as nossas vidas, para as nossas vidas. Hoje não estão mais contidas lá no céu, amarradas lá dentro de um baú, esperando você, no dia que você morrer, e ir para a presença do Senhor, abrir o baú e dizer, aqui está a minha herança. Não. Tudo é para você hoje. Nós precisamos entender, crer, ter essa convicção. Somos abençoados, somos curados, somos favorecidos, somos amados, somos. Nada e ninguém tem poder contra a tua vida, contra as tuas coisas, irmão. Coloque os teus planos na presença do Pai. Amém? Quando entendemos que tudo na nova aliança é por Ele, e cremos nisso, vivemos por fé e somos guiados pelo Espírito. Se permitimos, deixamos o Espírito Santo nos conduzir, e o nosso caminho será por fé. Aquele que é justo, pela fé viverá. Quando eu creio que eu sou justificado em Cristo, por Cristo, pela fé eu vou viver. Eu sou um justo. Você é um justo. Pela fé eu vou viver. Eu não vou viver desesperado porque os meus planos não deram certo. Porque não aconteceram no tempo que eu queria. Porque as coisas estão indo contra mim. Mas é nesse momento que eu vou me posicionar. E eu vou me lembrar de tudo que Cristo conquistou e fez no meu lugar. Para que hoje eu pudesse dizer, eu escolhi a vida, eu sou abençoado. E todas as bênçãos que estão contidas na palavra de Cristo, elas são minhas. Por isso, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, se você crê. Se você crê. Nós temos que ter isso no nosso coração. Somos filhos amados, justificados, abençoados e favorecidos. Creia nisso com todo o teu coração. Não deixe a dúvida entrar. Mas ainda tem dúvida. Escute mais a palavra de Cristo. Para a tua fé ser edificada. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Queridos, eu quero orar por você. Glória a Deus. Pai tremendo, Paizinho amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que tu planejaste sobre as nossas vidas. Os teus planos são perfeitos, os teus planos são exatos. Nos teus planos não há engano, não está fora do tempo. Tudo é pelos teus planos, Senhor. Pelos teus projetos, pelos teus sonhos. E eu sei que tudo já está estabelecido. Por isso eu te peço, Senhor, se há entre nós alguém que ainda não tem essa fé, essa convicção, Espírito Santo de Deus, trabalhe dentro do coração de cada um. Trabalhe sobre a mente de cada um. Coloca o desejo de ler a tua palavra, de te conhecer mais profundo, o mais profundo, o mais profundo, o mais profundo da tua palavra. Que a gente não fique só cantando esse louvor. Eu quero ir profundo, mas eu quero sim, Senhor, viver esse profundo na tua presença. Faz a tua obra sobre nós. Sobre aqueles que ainda, Senhor, têm dificuldade. Aqueles que ainda não conseguem enxergar, Senhor, tira as escamas dos olhos para que vejam. Abra, Senhor, os olhos do coração para que enxerguem. Dê entendimento e sabedoria sobre esses, Pai. Faz a tua obra tremenda e poderosa, porque nós cremos nessa palavra, Senhor. E eu encorajo cada um, Senhor, quando eles escolherem a vida, se já escolheram a vida, ter essa certeza, essa convicção de tudo que essa vida proporciona sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Opera sobre nós, ministra sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, Pai. Em nome de Jesus, mas principalmente, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria
E que nós possamos crescer nisso. Crescer, Senhor, no conhecimento da graça, crescer em fé, crescer, Senhor, crescer, para que a Tua palavra haja em nós. Faz a Tua obra tremenda e poderosa. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.